Hoje a gente vai mergulhar na história de uma mulher que, sozinha, desafiou um império do crime. Uma verdadeira heroína que a história quase esqueceu, mas cujo ato de coragem abalou as fundações da máfia na Argentina. O nome dela era Raquel Lieberman, mas para o submundo ela era conhecida apenas como La Polaca. Fica a pergunta, né? Como isso foi possível? É uma história de traição, de uma resiliência inacreditável e, no final, de uma justiça que parecia impossível. E tudo por causa de uma mulher que simplesmente se recusou a ser silenciada. Tudo começa com um único ato, um momento de coragem que acabou desencadeando o fim de um império que todo mundo achava que era, intocável. Vamos tentar imaginar a cena. Buenos Aires, anos 30. Uma cidade cheia de glamour, mas também cheia de sombras. E no meio desse perigo todo, uma mulher, Raquel Lieberman, caminha sozinha em direção a uma delegacia, prestes a tomar uma decisão que mudaria para sempre a história do crime no país. Olha só o tamanho do que ela estava enfrentando. A ameaça não era nem um pouco sutil, era direta. Ou retira a denúncia, ou morre. Isso mostra que não era uma simples queixa, era declarar guerra a uma organização cujo negócio era a violência. A hesitação dela, claro, não era fraqueza, era a reação humana ao puro terror. Ok, então para a gente entender o que levou ela até aquela delegacia, a gente precisa voltar um pouco no tempo. Afinal, quem era Raquel e como o sonho de uma vida nova se transformou nesse pesadelo? A tragédia toda se desenrolou de uma forma, vertiginosa. Em pouquíssimo tempo, ela perde o marido, que era a única âncora dela naquele país novo, e justo no momento de maior vulnerabilidade, a traição vem da própria família. O sonho de uma vida melhor virou pó e ela foi jogada direto no coração das trevas. E junto com a traição veio uma nova e terrível identidade. Polaca não era só um apelido, era um rótulo de vergonha, uma ferramenta para desumanizar essas mulheres, para transformar elas em mercadoria. Era o peso do estigma que ela seria forçada a carregar. A primeira coisa que os seus exploradores fizeram foi tirar o nome dela. Rojal desapareceu e no lugar dela surgiu Raquel, uma identidade criada para exploração. Foi uma tentativa de apagar completamente quem ela era, de onde ela veio e a família que ela amava. Mas quem era exatamente essa tal sociedade que ameaçava ela de morte? A Raquel não estava enfrentando um grupinho qualquer de criminosos. Ela estava literalmente enfrentando um império. Aqui a gente vê a dualidade sinistra da Zui Migdal. Para todo mundo, era uma sociedade de ajuda, super respeitável. Mas por trás dessa fachada operava uma das redes de tráfico humano mais cruéis da história. Aquele prédio chique não era um escritório, era o centro de um império construído sobre a miséria de milhares de mulheres. E só para a gente ter uma ideia da escala do negócio, no auge, a Zui Migdal tinha mais de 108 cafetões conhecidos. Um verdadeiro exército de exploradores que operava com total impunidade. O poder deles parecia absoluto. Com um esforço sobre-humano, a Raquel conseguiu juntar dinheiro e comprar a própria liberdade. Centavo por centavo, ela construiu uma saída. Mas a Zui Migdal ainda não tinha terminado com ela. A crueldade final ainda estava por vir. A crueldade aqui é de tirar o fôlego. Não foi só um roubo, foi a destruição calculada da última esperança que ela tinha. O Korn explorou o desejo dela por uma vida normal, por amor e dignidade, e usou isso para tentar destruir ela completamente. Essa foi a gota d'água, a traição final. Foi nesse momento que tudo mudou. Já tinham tirado tudo dela, o nome, a liberdade, e agora, suas economias e sua última esperança. Ela não tinha mais absolutamente nada a perder. E uma pessoa sem nada a perder é uma pessoa muito perigosa para seus opressores. Bom, agora vamos voltar para onde a gente começou. A Raquel, naquela delegacia. O que aconteceu depois que ela finalmente encontrou forças para contar a história completa, superando aquele medo inicial? A voz solitária dela foi a primeira peça de dominó a cair. E com o apoio de um juiz que, felizmente, era incorruptível, a história dela se tornou uma força imparável. Começava ali uma reação em cadeia que a Zui Migdal, com todo o seu poder, não ia conseguir conter. A imprensa, claro, abraçou a história. De repente, o segredo mais bem guardado de Buenos Aires estava estampado nas primeiras páginas dos jornais. A metáfora da vassoura capturou a imaginação do público, que começou a exigir uma limpeza no país. E então, o nome dela virou o título da história. Não era mais La Polaca, a vítima sem rosto, mas sim Raquel Lieberman, a denunciante. O nome dela não era mais um segredo sussurrado com medo.
Era uma manchete que clamava por justiça. E os resultados foram rápidos e dramáticos. O castelo de cartas deles simplesmente desmoronou. A sede opulenta foi invadida. Os intocáveis foram presos. O império que aterrorizou por uma década foi desmantelado. Tudo por causa do testemunho de uma única mulher. E aqui está o ponto central de toda essa história. Não foi a polícia que começou isso, nem os políticos. Foi a coragem de uma única pessoa, que se recusou a ficar em silêncio, que derrubou um sindicato do crime internacional. E a gente termina com essa reflexão. Apesar de tudo que ela fez, a história da Raquel Lieberman foi quase apagada por um século. O que nos faz pensar, quantas outras vozes, tanto do passado quanto do presente, ainda estão por aí, silenciadas? A história dela é um lembrete poderoso e super atual. Nunca subestime a força de uma única voz que ousa quebrar o silêncio.